Boa noite, estamos ao vivo para começar a live a respeito das múltiplas inteligências, mas mais especificamente sobre o debate, a discussão, se a inteligência emocional está ou não ultrapassada, afinal. Foi uma informação que eu dei, né, que a inteligência emocional está ultrapassada. Então vamos comprovar isso hoje aqui para vocês. Que a inteligência emocional está ultrapassada e quais as consequências disso. Eu me comprometo a explorar um pouquinho essa informação com vocês. Vamos hoje conversar a respeito da inteligência emocional ultrapassada ou não. Só esperando o pessoal chegar. Vamos lá. Ao vivo na página Daniela Medeiros, para falar sobre inteligência emocional. Legal. Bom, vamos lá então, começando aqui a nossa conversa a respeito desse tema realmente importante, tá, pessoal? Primeiro ponto, quando falamos a respeito de inteligência emocional e diversas outras inteligências. A questão é, você se considera uma pessoa inteligente? Quando a gente fala de inteligência, logo vem à mente o colégio, né? Aí já começam a dividir. Ah, essa pessoa é inteligente, essa pessoa não é inteligente, começa a criar aquele padrão, aquela ideia, aquela noção de que uma pessoa é mais inteligente que a outra, que tem mais habilidades em termos de matemática, física, química, biologia. E aí cria esses padrões, né, de conceituar cada pessoa, de criar ali nichos específicos de pessoas inteligentes ou não. E a gente fica pensando, a gente vai mal no colégio, aí cria aquela sucessão de acontecimentos na vida que passa por ir mal na prova, ficar de recuperação, ficar de exame. Na minha época era recuperação, né? Não sei se é isso que continua. Depois tinha as DPs na faculdade, e aí acumula DP, e aí a pessoa é criticada como não sendo inteligente. Cresceu, criou aquela ideia de que ela não é inteligente, porque ela não ia bem nas provas do colégio, demorou para aprender a escrever, nunca foi bem, nunca soube fazer conta sem uma calculadora, não era boa nisso, naquilo, e, pô, coitado, não é inteligente, nunca vai ser ninguém na vida. Só que, nossa, que coisa, não? Do nada, a pessoa se torna uma pessoa bem-sucedida. Ela acaba tendo sucesso nas coisas que ela faz. E muito mais do que talvez aqueles primeiros colocados no colégio. A pessoa consegue se dar bem em outra área, a pessoa consegue se desenvolver, ela consegue se aprimorar, e muitas vezes aquela outra, aquele colega lá que só tirava 10, que tinha o boletim todo azul, não tinha o boletim nada vermelho, aquele colega vai ser o empregado dessa outra pessoa que tinha as notas mais baixas do colégio. Poxa, isso acontece e muito. Acontece e muito, é bastante comum. Então, quando a gente se pergunta, você é inteligente? Hoje em dia não, já há algum tempo, a gente tem que perguntar em relação a quê? Que tipo de inteligência é essa que você quer saber? Eu não estou falando da inteligência da escola apenas, eu estou falando de múltiplas inteligências. Então, vamos começar a parar de reduzir a ideia de inteligência para aquela inteligência cartesiana, lógica, matemática e da gramática, que a gente está acostumado a pensar no colégio. Hoje a gente vai falar de diversas inteligências para provar que tanto essa ideia de apenas a inteligência intelectual e a inteligência emocional como fundamentais para o desenvolvimento humano está ultrapassada. Tá? E de onde vem essa ideia de múltiplas inteligências? É claro que o estudo a respeito de inteligência ele é muito antigo, mas vamos ficar restrito aí ao século XX,
inicialmente, e principalmente a década de 80 do século XX, quando, em Harvard, o Howard Gardner desenvolveu a teoria das múltiplas inteligências, já ia falar independências, múltiplas inteligências. Ele percebeu que o que já era óbvio, né, que o QI, o coeficiente intelectual, a inteligência intelectual, somente não era suficiente para medir as habilidades diversas do ser humano. Né? Não tem como, é o que eu estou falando para vocês aqui. Uma pessoa, ela vai bem, não vai bem numa matéria, mas, poxa, ela se desenvolve muito mais a ponto de ter uma carreira muito mais espetacular do que aquele colega dela que só tirava 10 e que só sabia estudar para passar em prova, não sabia estudar, por exemplo, não sabia se desenvolver em outras áreas. Então, o que é interessante dessa teoria do Howard Gardner sobre múltiplas inteligências é que ele foi buscar alguma explicação para as diversas habilidades do ser humano. Então, isso é bastante importante para a gente até desmistificar, ressignificar um pouquinho daquelas nossas crenças sobre as nossas habilidades, porque você foi colocado num sistema que valorizava determinado tipo de inteligência. E quando se comparavam a uma outra pessoa no colégio, comparavam as notas, comparavam o desempenho, comparavam com capacidade, e você sempre lá, lutando para desenvolver uma inteligência que muitas vezes talvez não era a tua habilidade. E o legal de pensar nessas múltiplas inteligências é justamente valorizar as nossas maiores habilidades. Quer ver só? No lugar de desenvolver só o QI, o coeficiente intelectual, o Howard Gardner pensou o seguinte: existe sim uma inteligência que é a lógica matemática, né? Desenvolvido aí as questões numéricas, a capacidade de lidar com números, mas também tem a linguística, né? Principalmente aí dos poetas, escritores, jornalistas, as pessoas que sabem usar as palavras, os compositores musicais. Então, também aquelas que sabem desenvolver bons textos, né? Agora, tem também a musical, compor música, saber escutar a música, apreciar a música, a inteligência musical, a inteligência espacial, também de posicionamento, dançarinos têm essa habilidade muito desenvolvida. É curioso como muda um paradigma. É inteligente também. Essa questão da arte também, é claro, é óbvio, mas anteriormente só estava focado no QI, né? Focado naquela questão de só é inteligente quem sabe desenvolver atividades voltadas a um alto QI do desenvolvimento intelectual elevado. Né? Tem a inteligência corporal ou sinestésica, tem a inteligência intrapessoal, tá? De saber lidar consigo, aí a inteligência interpessoal, a intrapessoal e a interpessoal, que depois se fundem, daqui a pouco eu vou falar na inteligência emocional. Tem a inteligência naturalista e tem a inteligência existencial. Quer dizer, o Howard Gardner, ele pega as habilidades humanas e define esses níveis, esses estilos, esses tipos de inteligência, tornando muito mais abrangente esse conceito de inteligência do que puramente uma ideia ali voltada para um coeficiente intelectual que restringe a inteligência das pessoas e separa, né, ali em termos de os inteligentes e os não inteligentes, ou os mais inteligentes e os menos inteligentes. E não é bem assim que funciona. Eu posso ser muito boa em escrever, mas eu posso não ter o mesmo desenvolvimento, a mesma habilidade para fazer contas, e isso é fato, acontece, tá? Pelo menos comigo. Então, realmente, esse começo aí de quebrar paradigmas, de desmistificar as inteligências, foi muito importante. E aí começou a haver, claro, um trabalho mais voltado para se estudar, para se promover essa reflexão. Né, voltadas a essas inteligências. Na década de 90, começou-se a falar, no final dos anos 80, começo dos anos 90, Howard Gardner trabalhou nessa pesquisa em 80, 82, agora mais para o final de 80, começo de 90, nós temos curiosamente, essas duas inteligências que ele trata ali, a interpessoal e a intrapessoal, que é o saber lidar consigo e o saber lidar com o outro, elas acabam se fundindo
num outro tipo de inteligência. Olha só, várias pessoas trabalharam, vários autores escreveram a respeito do que hoje é conhecido como inteligência emocional. Mas a mídia, os leitores, né, se aproximaram mais do livro que a gente conhece, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Né? Vocês já sabem aí, quem não conhece, o livro do Daniel, acho que ele não está aqui, ele está ali, que eu estou usando numa pesquisa vários dos meus livros, então ele está lá na mesa, mas esse livro do Daniel Goleman, que estuda, que desenvolve a teoria sobre inteligência emocional. A inteligência emocional, que ele vai caracterizar daqui a pouco nas categorias, nas habilidades, né? Você pode encontrar essas habilidades que o Daniel Goleman coloca aí, 5 habilidades, desenvolvidas por outros autores em outros livros, em 4 habilidades, que a gente pode tratar também. O que eu quero dizer é que vários autores, teóricos, cientistas, psicólogos, trabalham a inteligência emocional de maneiras distintas. Mas, em síntese, acaba por ser aquela habilidade de reconhecer as próprias emoções e saber lidar com elas, e reconhecer a emoção do outro e saber lidar com a emoção do outro. Então, o que eu estou sentindo, eu até coloquei, desde ontem, eu tenho feito provocações, né, a respeito disso no Facebook, o que eu estou sentindo, eu sei identificar, porque muitas vezes nós falamos, temos uma sensação, mas não conseguimos identificar. E mesmo que você consiga identificar, você sabe lidar com aquilo que você está sentindo, você consegue identificar o gatilho da tua tristeza ou da tua raiva, e você consegue transformar aquilo em uma ação que te beneficie, por exemplo, no caso do medo, buscar o recurso que falta para te gerar coragem para agir, por exemplo. Bom, ao trabalhar isso, né, no início dos anos 90, no meados dos anos 90, o Goleman, e eu vou me focar nisso porque é a inteligência que foi mais desenvolvida, ele categorizou a inteligência emocional, como eu já falei, aquela interpessoal e intrapessoal, em 5 categorias, tá? 5 categorias de inteligência, de ação, né? Que seria o autoconhecimento, eu me conheço, tá? E aí passa por entender, para reconhecer as próprias emoções e quando elas ocorrem, os gatilhos para as próprias emoções. Depois, o controle emocional. O que eu controlo? O que eu controlo? Como eu controlo as minhas emoções? Depois, a automotivação. Como eu me motivo para agir diante do que eu conheço das minhas emoções? Como é que eu estou dirigindo as minhas emoções? Depois, o reconhecimento das emoções das outras pessoas. E, por fim, a capacidade, a habilidade de relacionamento interpessoal no sentido de saber lidar com as emoções das outras pessoas. Bom, vocês estão entendendo? Foi isso, até agora eu mencionei que nós fomos colocados dentro de um paradigma, de uma ideia desenhada de QI, né, de inteligência intelectual, de coeficiente intelectual, que separava os mais inteligentes e os menos inteligentes, sem considerar as diversas habilidades das pessoas. Depois, o Howard Gardner veio com a teoria das múltiplas inteligências, explicando para a gente que, peraí, não é só QI, existem múltiplas inteligências, várias habilidades a serem consideradas, ok? Isso cresceu muito nos anos 80. Nos anos 90 vem o conceito desenvolvido por vários estudiosos da inteligência emocional. E aí eu estou pegando o Daniel Goleman para explicar para a gente como essa inteligência emocional acontece em termos de ação. Bom, então eu tenho que saber identificar as minhas emoções, controlar as minhas emoções, me motivar para fazer isso, reconhecer a emoção do outro e ter habilidade para lidar com ela. Pô, depois disso, começou a surgir livro, treinamento, palestra, curso, de pessoas, palestrantes que começaram a usar essa ferramenta para impulsionar de fato as outras pessoas a melhorarem a sua vida. As empresas começaram a buscar, na medida do possível, pessoas mais emocionalmente inteligentes, né? E a inteligência emocional, ela começa a virar muito comentada, a virar realmente assunto, principalmente depois que a gente começa a identificar situações como ocorrem nos dias de hoje, em que situações como depressão, ansiedade, ou o que eu vou chamar, generalizar aqui como doenças
problemas mais mentais, acabam prejudicando as próprias empresas. Vocês sabem que a depressão é um dos grandes motivos de afastamento das pessoas dos seus trabalhos, o que gera prejuízo para as empresas. Então, hoje em dia, por exemplo, nos processos seletivos de empresas, as pessoas estão dando prioridade para pessoas que são emocionalmente inteligentes. Mas como identificar isso, né? Então, a inteligência emocional foi ganhando muito espaço. Criaram-se treinamentos para identificar a emoção. Muitos de vocês talvez já tenham até me conhecido a partir destes treinamentos, que eu já trabalhei neles. E vocês podem até já ter feito isso, lido livros de inteligência emocional, tendo buscar, porque a gente é um chamado, é algo que em algum momento da tua vida vai aparecer para você como inevitável. Porque por mais que você desenvolva as demais inteligências, em algum momento você vai ser posto diante de uma situação que você vai precisar lidar com a inteligência emocional. E o pior é que se a gente não trabalha isso antes, e agora as crianças começam a ter isso com mais clareza, se a gente não começa a trabalhar isso antes, o que acaba acontecendo? Acontece, pessoal, o seguinte: o momento de dor vai ser aquele que vai definir a nossa busca pela inteligência emocional. É isso que vai acabar acontecendo. Então, a inteligência emocional, ela acaba vindo como um chamado pela dor. Só que se a gente procura pelo amor, né, pela parte menos dolorosa do processo, fica muito mais fácil. Bom, se não foi o seu caso, se você teve que buscar a inteligência emocional pela dor, pelo menos você já começou. Aí, ok, você começou, você buscou, você se identificou, você sabe identificar as suas emoções, você sabe lidar com as suas emoções, você sabe identificar as emoções do outro, lidar com as emoções do outro. Legal, você aprendeu tudo isso. Ótimo. Só que aí você sente um vazio, você sente alguma coisa ali que não está muito legal em você, você continua com uma sensação de o que eu estou fazendo nesse planeta, para que eu existo. Isso é muito comum. Foi aí que eu comecei a me deparar com um outro conceito de inteligência. E essa é a razão de falar que a inteligência emocional está ultrapassada. Da mesma maneira que a gente precisou ultrapassar a inteligência intelectual para alcançar a emocional, a inteligência emocional também está ultrapassada. E nesse caso eu coloco aspas, por quê? Porque eu não estou falando que quando ela está ultrapassada, que ela não é mais necessária. Nós não precisamos desenvolver a inteligência emocional. A inteligência emocional passa a ser apenas mais um passo no desenvolvimento e aprimoramento de outras inteligências, que agora, mais do que nunca, são exigidas, não apenas no mercado, no mundo empresarial, mas na sua vida, para que você sinta o sentido da vida e da própria existência. E eu não estou nem com nenhum papo esotérico aqui ou espiritual, apesar de que tem essa palavra aí daqui a pouco, tá? Ou religioso, na verdade. Então, quando eu falo de inteligência emocional ultrapassada, é que nós já temos novas pesquisas, novos trabalhos desenvolvidos na área das inteligências que ultrapassam o limite daquilo que nos foi trazido pela inteligência emocional. Então, se você ainda nem começou a desenvolver a tua inteligência emocional para identificar suas emoções, saber lidar com elas, se automotivar, identificar dos outros e saber lidar com elas, então significa que você não está um passo atrás, você já está vários atrás. Porque a inteligência emocional já é obrigação, como o QI era antes, como se formar no ensino médio era anteriormente. Tá? O QI e o QE, eles já estão juntos ali como condição sine qua non para sobreviver nesse nosso mundo. Agora, existem novas habilidades de inteligência que precisam ser somadas a essas inteligências que já foram desenvolvidas. Por isso que eu digo, se você ainda não desenvolveu ou não começou a desenvolver a sua inteligência emocional, você precisa, mais do que nunca, começar a se preocupar com isso urgentemente. Tá? A inteligência emocional já está ultrapassada nesse sentido. Nós temos novas chamadas, novas habilidades a serem desenvolvidas. E a primeira dela, e é a razão que motivou essa live, a razão que motivou, eu não vou falar propaganda, mas vamos lá.
A primeira inteligência que eu acredito tenha importância em termos de desenvolver habilidades é essa inteligência aqui, a inteligência relacional. É curioso que em agosto do ano passado, a Você S.A., ela já ia falar exame, né? Ela trouxe, eu escrevi um artigo também sobre isso, né, naquela época, uma revista sobre uma reportagem de capa sobre inteligência emocional. Aí, um ano depois, exatamente, agosto, né, ela traz sobre a inteligência relacional. A ideia de você conectar pessoas buscando um objetivo. Tá, se você pegar bem no fundo, você já vai conhecer isso até nos livros do Napoleon Hill, com o termo de mastermind. Né? Ele fala muito do Ford fazendo isso. Mas a questão é a seguinte: qual é a tua capacidade para saber exatamente a pessoa com a qual você vai se unir para desenvolver determinado projeto? Saber se comunicar com as pessoas, se conectar com as pessoas. Não é uma questão apenas de identificar as emoções. Só que sem saber lidar com as emoções das pessoas, você não tem capacidade de desenvolver a inteligência relacional. E tem uma outra inteligência tão importante quanto a relacional, que torna-se também algo fundamental para o nosso momento, para o momento em que estamos vivendo, em termos de planeta como um todo, de humanidade. É a inteligência espiritual. Não, eu não estou falando de religião, e se você está pensando isso, pode parar. Não é religião. Inteligência espiritual é uma inteligência intuitiva. Tá? É o não material, sim, mas não ligado à religião. A inteligência espiritual, ela está mais ligada à sua noção de existência, à sua consciência de existência. E isso passa por definir a sua missão de vida. Você existe para quê? Sabe aquele vazio que eu falei? Que tudo bem, você já entende suas emoções, você sabe lidar com elas, mas quando você sente aquele vazio, aquela coisa, poxa, qual é o sentido da minha vida? A inteligência espiritual, ela te dá isso. Tá, por falta de um nome melhor que não vincule a religião, chamou-se de espiritual. O primeiro livro que trouxe essa inteligência espiritual foi da Dana Zohar, eu acho que é assim que se pronuncia, no ano 2000. Ó, não é de hoje, já tem lá os seus 17 anos, mas não foi muito aprofundado. Se você até dá um Google aí no termo, você vai encontrar reportagens até da revista Exame falando da inteligência espiritual, como já algo que se procura até nas próprias empresas. Por quê? Por conta dessa questão do propósito da existência e da missão, que são coisas diferentes. Então, quando se fala de inteligência espiritual, eu estou falando dessa inteligência intuitiva, dessa consciência de existir como ser para além da rotina, ver sentido naquilo que você faz no dia a dia. Então, chamar vocês para essa live, para explicar essa questão da inteligência emocional como ultrapassada, é também um convite para vocês pensarem a respeito dessas duas novas inteligências. Só que eu sinto muito em avisar, não dá para desenvolver inteligência espiritual e relacional sem a emocional. Para vocês terem uma ideia, a emocional é das 25 habilidades, 25 não, desculpem, das 21 habilidades da inteligência espiritual. Uau! Pois é. Uma das 21 habilidades da inteligência espiritual. Então, assim, e também, considerando a inteligência relacional, é uma das capacidades. Se a gente não começou ainda, é preciso já dar uma adiantada aí no processo, é preciso buscar, é preciso identificar suas emoções, é preciso saber lidar com as suas emoções, é preciso conseguir identificar o que você está sentindo, por que você sente, como lidar com aquilo. Tá? É o primeiro passo. E quem se furtar, quem se negar a fazê-lo, vai ser obrigado a fazer em algum momento da vida pela dor. E eu espero que isso não aconteça, porque geralmente é em um momento de perda, quando a gente vai ser obrigado pela vida a enfrentar determinadas situações que a gente não quis enfrentar antes. Porque a vida oferece oportunidades para você antes, mas a gente muitas vezes fica ali, né, inflexível, resistente, e não acorda para aquilo, para aquele convite, para aquele chamado, aí as coisas se repetem, e muitas vezes a dor é maior. Né? Então,
A inteligência emocional está ultrapassada? Nesse sentido, ela está assim, ela não é mais novidade. Existem novos tipos de inteligência que são aí meios para que nós possamos nos desenvolver como seres humanos e para além do ser humano também, né? Como ser para além da matéria, você acredita no que você quiser, eu não estou entrando em religião aqui, a minha questão puramente é investigar o propósito da nossa existência. Porque, como eu disse, por mais que você tenha o controle das suas emoções, e eu já trabalhei muito com isso, com pessoas que fizeram os mais diversos cursos que vocês podem imaginar, não só no Brasil, mas como no exterior. Só que essas pessoas continuam identificando dentro delas um vazio, uma falta de missão, de propósito de vida. E aí o que acaba acontecendo? Adianta? Ela acredita-se que ela já desenvolveu inteligência emocional? Nem tanto. Né? Ela precisa dar mais um passo, desenvolver aí a inteligência espiritual também, como um caminho, um meio para colocar a cereja no bolo nesse processo de desenvolvimento. E acabou? Claro que não. É um processo de evolução contínua, tá? Bom, só para recapitular aí, me programei para falar por meia hora, já é mais de 10 horas da noite, né? Recapitulando, a inteligência foi por muito tempo desenvolvida como inteligência intelectual, até que Howard Gardner nos apresentou as múltiplas inteligências e os psicólogos dos anos 90 vieram falar sobre a inteligência emocional, principalmente Daniel Goleman. Nos anos 2000 e até hoje surge um novo tipo de inteligência, que é a inteligência espiritual e a inteligência relacional. Nesse sentido, eu afirmo para vocês que sim, a inteligência emocional está ultrapassada. E se você ainda não desenvolveu, faça agora, antes que seja tarde, porque da mesma maneira em que ela veio como um furacão nesses anos atuais, ela já estava ali, ó, nos anos 90, olha, vai desenvolver tua inteligência emocional, vai desenvolver tua inteligência emocional, e do nada aconteceu um boom, parece que todo mundo agora fala de inteligência emocional, um treinamento te oferece processo de coach, isso e aquilo outro, para você desenvolver a inteligência emocional. Da mesma maneira que ela veio assim, virou urgente, não espere ficar urgente, como aconteceu com a inteligência emocional. Vá buscar, vá desenvolver e vá alcançar na sua inteligência relacional e a inteligência espiritual. Nesse sentido, então, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu começo a falar manias de professor, né? Começo a falar, meia hora quase falando, parece que eu comecei há 1 minuto atrás, né? Desculpem aí ser acelerada, mas estou aberta aí para perguntas. Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas. Eu estou vendo aí o Jair, a Edith, o João, a Renata, Gus, a Areta, Via Sul também online. Obrigada pela presença de vocês. Vi a Natália também, Natália Nogueira, show de bola. E é isso, o pessoal ficou meio irritado, né? A Tayana, verdade, legal, Tayana. Bem-vinda. O pessoal ficou meio irritado quando eu falei que a inteligência emocional está ultrapassada. Só que, gente, as coisas são assim, aceleradas. E não dá realmente para a gente ignorar. A gente fica falando, isso é coisa de autoajuda. Mas na hora que você precisar lidar com as suas emoções, você vai correr atrás da autoajuda, né? Quero aproveitar para convidá-los também a ler o meu livro. Seu maior desafio é você, focado em inteligência emocional, sim, com exercícios para aplicação prática, de fato, dos exercícios de inteligência emocional, mas também já falo ali, já começo a tratar de alguns temas de inteligência espiritual, então eu dou uma mesclada nesses dois temas nesse livro, Seu Maior Desafio é Você, está à venda na loja do meu site, danielamedeiros.com.br, então eu convido vocês aí a lerem O Seu Maior Desafio é Você, que já tem ferramentas para trabalhar tanto uma quanto a outra, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever, contato@danielamedeiros.com.br, e tenho mais 2 convites para quem se interessar. No meu site, tem um e-book que eu disponibilizei para vocês, 25 dicas para uma vida mais equilibrada. Eu coloquei esse e-book lá porque muitas pessoas, elas não sabem, mas a realidade é que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, se você mudar pequenas coisas no seu dia a dia, para torná-lo mais simples, tornar a sua vida mais simples,
para com pequenas mudanças assim mais significativas, você vai gerar mais qualidade de vida. Então eu trouxe esse e-book para dar ideias de mudanças simples que geram impactos significantes. E a segunda notícia é que também lá no site, muitas pessoas, eu estou reabrindo, né, uma agenda agora nesse semestre de coaching, ainda tenho poucos horários, mas estou oferecendo aí uma sessão cortesia para quem quiser conhecer o que é coaching. Poxa, Dani, sempre tive coragem, vontade, mas nunca tive coragem. Todo mundo agora querendo ser coach, coach, coach. Deixa eu ver como é que é isso. Então, se você quiser, é só se cadastrar lá no site e me manda, já vai uma mensagem automática, eu recebo e entro em contato com vocês para a gente conversar sobre o que é coaching, como o processo se desenvolve. Legal, galera? Tem alguma dúvida? Posso ajudá-los de alguma maneira? Cumpri aí minha meia hora de recados, apesar de sendo acelerada, né? Mas é isso. Quero saber se tem alguma dúvida, agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Vamos lá. Geralmente palestra é assim, meia hora de palestra, 10 minutos de conversa. Legal. Nenhuma dúvida? Todo mundo ciente aí das habilidades da inteligência emocional e da necessidade de focar em outras habilidades de inteligência? É isso aí. Maravilha, então. Não havendo perguntas, eu me despeço e vamos agendar um novo bate-papo, quem sabe para a gente explorar mais essas 21 habilidades da inteligência espiritual. Eu acho que é um tema bastante interessante, até para quebrar paradigmas também, desmistificar aquela ideia de que isso está ligado à religião, que não é verdade. Legal? Então é isso. Boa noite a todos, um abraço, obrigada mesmo pela presença, muita luz na vida de todos vocês, um abraço grande. Show, Edith, obrigada pela presença, maravilha. Falou, galera, um abraço, tchau, tchau, boa noite para todos.